Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de Programação do Projeto Ampere. Essa é a nossa aula introdutória. E antes de começar, eu queria dizer que se por algum acaso você nunca teve contato com programação até o momento, eu recomendo fortemente você prestar bastante atenção às primeiras aulas, porque elas vão ser essenciais para um bom acompanhamento do curso. Então vamos lá. Para começar, eu queria trazer uma comparação entre humanos e máquinas, ou computadores, chame como quiser, para a gente entender com o que estamos lidando. Começando pelo raciocínio. Bom, seres humanos são seres inteligentes, têm capacidade de pensar por si próprios, e além disso, quando não entendem alguma coisa, há sempre a possibilidade de fazer perguntas para tentar se esclarecer. E bom, o computador não consegue fazer nada disso. Os computadores não têm consciência, mas eles são ótimos em executar precisamente cada instrução que lhes for fornecida. No que isso impacta na comunicação em cada um dos casos? Bom, seres humanos ao longo da história criaram idiomas incrivelmente complexos, cheios de regras e que muitas vezes você pode ou não utilizar. Além disso, a gente já está acostumado com frases com mais de um sentido, que vão precisar de uma interpretação ou uma experiência prévia. Além disso, conceitos abstratos, como sentimentos, entre outros. E no caso do computador, da mesma forma que eles executam instruções com precisão, eles vão precisar de instruções precisas. E além disso, essas instruções têm que estar ordenadas, porque ele vai executar essas instruções segundo a ordem que elas aparecem. Então, um exemplo para visualizar melhor. Se você faz uma lista de compras de supermercado e entrega para um computador, ele vai buscar item por item na ordem que eles aparecem na lista. Então, por exemplo, se o primeiro item da lista estiver no ponto mais distante da entrada do mercado e o segundo item estiver no ponto mais próximo da entrada, ele vai atravessar o mercado duas vezes para buscar dois itens. Primeiro o item que está mais distante, depois o item que está mais próximo da porta. Então é muito importante prestar muita atenção na ordem em que as instruções forem fornecidas. Além disso, essas instruções têm que ser expressas na forma da sua linguagem de máquina. Você não entende isso, não tem problema, eu vou explicar mais para frente nesse vídeo. Mas antes disso, tem mais duas definições que eu queria passar para vocês. A primeira definição é a definição de algoritmo. O algoritmo ele vai ser basicamente uma sequência bem ordenada de instruções precisas e que vão visar atingir um objetivo. Basicamente, dois daqueles tópicos que eu mencionei no outro slide sobre o que o computador precisa para conseguir realizar uma determinada tarefa. E bom, como que o algoritmo vai ser escrito? O algoritmo vai ser escrito na linguagem comum mesmo. Mais importante, por enquanto, é a gente se atentar com relação à lógica e à organização das instruções. Bom, tem basicamente duas formas de se fazer um algoritmo. Ele pode ser escrito na forma de uma lista, que é mais fácil para a gente, porque é algo mais comum, que já está presente no nosso dia a dia, e também pode ser escrito na forma de fluxograma. O fluxograma vai ser mais abordado durante a aula de lógica de programação. Bom, visto agora a definição de algoritmo, a gente consegue ver a definição de código. O código ele vai ser basicamente aquele algoritmo, depois a gente transcrever ele para uma forma de linguagem de programação. Bom, mencionei lá atrás linguagem de máquina, mencionei agora linguagem de programação. Mas o que é tudo isso? Vou começar pela linguagem de máquina. A linguagem de máquina é basicamente um sistema de instruções primitivas, ou seja, instruções que são bem simples, se analisada cada uma separadamente, e que foram projetadas especificamente para ser a linguagem que o computador vai entender. Então a linguagem de máquina é a única linguagem que o computador consegue compreender. Como que é a cara dessa linguagem? Como que ela é escrita? Ela é escrita na forma de números binários, ou seja, aqueles números que contêm apenas os dígitos 0 e 1. Tem três exemplos aqui na tela para vocês verem, cada um deles tem um significado diferente para a máquina. E bom, como vocês estão vendo, dá para imaginar que não é muito eficiente se programar em linguagem de máquina, né? Tem que aprender tantos comandos, além disso, demoraria demais para escrever um código complexo numa linguagem como essa. Por isso foram criadas ao longo da história outras linguagens de programação, que podem ser divididas em duas categorias: as linguagens de baixo nível e as linguagens de alto nível. As linguagens de baixo nível são aquelas que foram desenvolvidas para se assemelhar mais com a linguagem de máquina. E por outro lado, as linguagens de alto nível são aquelas que têm uma notação mais próxima da qual os seres humanos utilizam para se expressar. E quais vão ser as vantagens e desvantagens de cada uma delas? A vantagem de programar em linguagens de baixo nível é que por elas serem mais próximas da linguagem de máquina, o código ele vai ser executado de maneira mais rápida se comparado com linguagens de alto nível. Aí no caso as desvantagens vão ser as mesmas da linguagem de máquina. Demora muito mais tempo para aprender a programar e também para escrever um código complexo. Aí no caso das linguagens de alto nível, a gente vai ter o contrário das linguagens de baixo nível. Elas são muito mais amigáveis para quem está começando a programar, e leva menos tempo para aprender e também para escrever um código mais complexo. Porém, a desvantagem é que o código em linguagem de alto nível vai demorar mais para ser executado quando comparado em um código feito em linguagem de baixo nível. Mas agora você deve estar se perguntando duas coisas. Primeiro, por que existe essa diferença na velocidade de execução entre linguagens de baixo nível e alto nível? Segundo,
Se o computador só consegue entender a linguagem de máquina, como que a gente consegue programar em outras linguagens de programação? Bom, é aí que entra a ferramenta chamada compilador. O compilador, o que ele faz é basicamente traduzir aquele código numa linguagem de alto nível para o mesmo código na versão de linguagem de máquina. No caso, eu falei linguagem de alto nível. Se fosse uma linguagem de baixo nível, o nome dele seria montador. E é com essas ferramentas que a gente consegue programar em outras linguagens sem ser a linguagem de máquina. No nosso caso, a gente vai usar um compilador, porque a linguagem que a gente vai estudar nesse curso é a linguagem C, que é uma linguagem de alto nível. E com isso a gente chega ao fim da aula de hoje. Eu espero que ela tenha sido útil para você. Caso você tenha qualquer dúvida, pode enviar que a gente vai ficar muito feliz de responder todas elas. E reforçando, caso você nunca tenha estudado programação até o momento, as primeiras aulas vão ser muito importantes. Preste bastante atenção e não guarde nenhuma dúvida. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.